Capítulo 19. Oxford, 2003. Descobriu-se que Rose Waters tinha uma sobrinha neta que morava em Oxford, Margot Sinclair. Era diretora de uma pomposa escola pública e uma pessoa muito ocupada. Sua secretária, no entanto, conseguiu para a sede um encontro de meia hora, a 1 em ponto, na terça-feira. Ela não tinha, de fato, dito em ponto, mas estava implícito. A entrevista era um tiro no escuro. A maioria das pessoas não mantinha um relacionamento muito próximo com a tia-avó, mas Sadie, ansiosa como um cão de caça e sem muitas pistas, chegou lá ao meio-dia e se concentrou nas perguntas que havia anotado. Preparação era fundamental. Teria que ser muito delicada para introduzir a Margot Sinclair o possível envolvimento da tia-avó no sequestro do próprio filho ilegítimo. Um menino nascido em segredo e doado como filho de seus patrões. Tem certeza de que não está produzindo um romance? Perguntou Bert quando ela testou a teoria com ele. Ela revirou os olhos. Era a hora do café da manhã. No dia seguinte, a sua quase discussão. E ambos estavam tentando muito parecer leves e alegres. Tudo bem, tudo bem. Lembre-me por que os Edevanes pegariam a criança. Porque tiveram dificuldade de conceber novamente depois de sua terceira filha e queriam um filho desesperadamente. Uma década se passou e, embora Eleanor finalmente tenha engravidado em 1931, o bebê nasceu morto no ano seguinte. Era isso que Constance estava tentando dizer às pessoas, mas ninguém a ouviu. Imagine só como deve ter sido terrível para eles. Como devem ter achado injusto, particularmente sabendo que Rose Waters, sua babá solteira, também estava secretamente grávida de uma criança que ela sem dúvida não podia manter. Não é preciso dar um salto muito grande para ver o que aconteceu em seguida. Eles devem ter ficado loucos para ficar com o bebê dela, não acha? Ele coçou seu queixo com a barba por fazer, antes de concordar, com um aceno de cabeça que era possível. O desejo por um bebê é com certeza uma coisa poderosa. Minha mãe costumava brincar que, se eu não tivesse vindo quando vim, ela teria começado a olhar para os bebês em carrinhos no parque. Só que Eleanor Edevane não precisou roubar um bebê de um carrinho. Um menininho que precisava de um lar caiu bem em seu colo, por assim dizer. E tudo funcionou perfeitamente até Eleanor demitir Rose, que decidiu que queria seu bebê de volta. Um movimento bastante arriscado, demitir a mãe biológica da criança. Talvez tenha se tornado arriscado mantê-la. É isso que pretendo descobrir. Ele suspirou pensativo. Acho que não é a teoria mais louca que você já criou. Obrigada, vovô. Agora você só precisa testá-la com alguém que conhecia Rose Waters. Alastair foi quem encontrou Margot Sinclair. Na manhã seguinte à criação de sua teoria, Sadie foi direto para a biblioteca e ficou andando de um lado para o outro, na calçada em frente até ele chegar para abrir os portões. Café? Disse ela, entregando-lhe um copo para a viagem. Ele ergueu as sobrancelhas brancas, mas não disse uma palavra, levando-a para dentro, enquanto ela explicava com bastante hesitação o que estava pensando. Alastair, sem dúvida, pegou a essência, porque quando ela terminou e respirou fundo, ele disse: Você precisa encontrar alguém que saiba o que aconteceu com Rose depois que ela deixou Loyness. Exatamente. Ele logo entrara em ação, pegando pastas empoeiradas de prateleiras, digitando coisas em ferramentas de busca no computador.
folheando cartões de arquivo e finalmente, bingo! Algo sobre registros de emprego antigos. O censo, uma parente, e em seguida ele anunciou que a irmã de Rose Waters, Edith, morava no Lake District e tinha uma neta que agora podia ser encontrada em Oxford. O colega de sede do tráfico de dados tinha feito o resto. Ela lhe devia, agora mais do que nunca, uma garrafa de alguma coisa boa quando voltasse a Londres, deixando o endereço da escola em uma mensagem no telefone dela. Espero que não haja nada ilegal, Sparrow, disse antes de desligar. Nada mesmo, Dave, murmurou Sad, juntando suas anotações e as enfiando na bolsa. Nada. O relógio do painel marcava 10 para 1, então ela trancou o carro e passou entre os pilares com adornos no topo, seguindo um caminho de entrada até um prédio que não ficaria deslocado ao lado do Palácio de Buckingham. Era a hora do almoço e as crianças de chapéus palheta e blazers corriam em pequenos grupos no vasto trecho de gramado bem cuidado. Naquele mundo, naquele círculo ensolarado e estranho, onde Sad costumava estar, ela de repente se sentiu mal vestida com jeans e camiseta. Elas brilhavam, aquelas crianças, com aparelhos nos dentes, rabos de cavalo cheios e brilhosos, risadas destemidas e futuros de sucesso. Sad chegou ao escritório da administração e deu seu nome a uma jovem recatada atrás de uma mesa de madeira escura. Por favor, sente-se, disse a mulher num sussurro educado. A doutora Sinclair a receberá em breve. A recepção era silenciosa no que dizia respeito a vozes, mas agitada por outros ruídos. As batidas furiosas dos dedos da recepcionista no teclado, o galope do relógio, um ar-condicionado zumbindo, destacado. Sad percebeu que estava mordendo a unha do polegar novamente e parou. Disse a si mesma para se acalmar. No mundo exterior, no mundo real, Sad exibia orgulhosamente sua falta de educação formal. Você e eu, Sparrow, dissera Donald em mais de uma ocasião, lançando um olhar de desgostoso desdém sobre seu ombro diante do especialista, que tinham acabado de interrogar. Nós temos a sabedoria das ruas. Uma centena de pedaços de papel dizendo ao mundo como você é inteligente. Não se compara a isso. Era uma visão de mundo muito agradável, equiparando a educação com riqueza, a riqueza com fineza e a fineza com falência moral. Isso tornou Sad melhor em seu trabalho. Ela vira o modo como pessoas como Nancy Bailey se encolhiam e se retiravam quando o inspetor Parr Wilson começava a falar com elas com seu sotaque cortante. Só quando ia a lugares como aquele Sad sentia o incômodo do que aquilo poderia causar. Ela endireitou o colarinho quando o ponteiro do relógio, que indicava os minutos, saltou para a vertical. 1 hora em ponto e a porta do escritório se abriu. Uma mulher que parecia uma estátua com um terninho creme apareceu. O cabelo castanho liso roçou nos ombros quando ela inclinou a cabeça e arregalou os olhos azuis, como o mar, para o visitante. Detetive Sparrow? Eu sou Margot Sinclair. Por favor, entre. Sad obedeceu, controlando-se para não saltitar. Obrigada por me receber, senhora Sinclair. Doutora Sinclair, não sou casada, disse a diretora, sorrindo ligeiramente enquanto se sentava atrás de sua mesa. Com um gesto indicou que Sad deveria fazer o mesmo do outro lado. Doutora Sinclair, corrigiu-se Sad. Não era o mais auspicioso dos começos. Não sei ao certo quanto sua secretária lhe contou. Jenny disse que você estava interessada na minha tia, a avó materna Rose Martin.
Rose Waters antes de se casar. A diretora tinha uma maneira de olhar por cima dos óculos que sugeria interesse, sim, suspeita. Você é policial? Está trabalhando em um caso? Sim, disse Sadie antes de decidir que Margot Sinclair era metódica, do tipo que cortava os T's e botava pingos nos Is. Embora não oficialmente, é um caso arquivado, acrescentou ela. A outra mulher recostou-se na cadeira. É mesmo? Que intrigante! Uma criança desaparecida nos anos 1930. Seu desaparecimento nunca foi resolvido. Imagino que minha tia-avó não seja suspeita. Margot Sinclair parecia se divertir com essa ideia. Sadie sorriu em resposta, esperando que o gesto implicasse concordância. Foi há muito tempo e estou trabalhando com quase nada, na verdade. Mas tinha a esperança de descobrir um pouco sobre a vida dela antes de se casar. Não tenho certeza se você sabe, mas ela trabalhou como babá quando era jovem. Pelo contrário, disse Margot Sinclair, eu sei muito sobre a vida profissional de Rose. Ela foi um dos temas da minha tese de pós-doutorado sobre a educação das mulheres. Ela era governanta, ensinava os filhos da aristocracia. Governanta? Não uma babá? Ela começou assim quando era muito jovem, mas passou a ser governanta e mais tarde se tornou uma professora bastante notável. Rose era incrivelmente inteligente e motivada. Não era fácil naquela época adquirir o treinamento necessário para elevar sua posição na vida. Não é tão fácil ainda hoje, pensou Sadie. Tenho uma cópia da minha tese aqui. Margot andou rapidamente até uma parede coberta de prateleiras, pegou um livro com capa de couro e depois se deteve para espaná-lo. Hoje a tese anda meio esquecida, mas eu era apaixonada pelo assunto quando estava estudando. Parece estúpido, talvez, mas Rose foi e continua sendo a minha inspiração. Ao longo da minha carreira, tomei-a como exemplo brilhante do que é possível com um pouco de dedicação. Voltando para sua cadeira, Margot começou uma descrição entusiasmada do argumento de sua tese, enquanto o olhar de Sadie se erguia para observar os diplomas emoldurados e expostos meticulosamente na parede atrás da mesa. Um doutorado em biologia em Oxford, uma segunda formação em pedagogia, várias outras realizações. Sadie se perguntou como seria passar pela vida com provas gravadas a ouro e emolduradas em ébano, de que você valia alguma coisa. Inteligência. Sadie tinha 15 anos quando, por insistência do diretor de sua escola, concordou em fazer o teste para a bolsa da escola para meninas na cidade vizinha. Ainda se lembrava da carta que chegara para informar que haviam lhe concedido uma vaga para o ensino médio. Mas a lembrança adquirira o ar irreal de um sonho. A viagem para comprar seu uniforme, no entanto, estava gravada a ferro em sua psique. Sadie e a mãe tinham ido juntas. Sua mãe, cuidadosamente vestida, com o que imaginava ser um traje esportivo, muito nervosa enquanto caminhava ao lado de Sadie, determinada, como sempre, a não errar em nada. Tudo ia bem até que elas se perderam. O compromisso marcado tinha a duração estrita de 1 hora. O relógio traiçoeiro da torre de pedra já corria avançado e ela e a mãe tiveram um dos ataques de ansiedade que todos concordavam em chamar de asma. A mãe dela era perfeccionista e esnobe. A grandeza do lugar, a pressão reprimida para se provar e a percepção de que seu atraso ia estragar tudo eram demais. Sadie encontrou um banco para elas se sentarem.
enquanto a mãe se recuperava, e então falou com um zelador, que indicou o caminho para a loja de uniformes. Chegaram, faltando 20 minutos para o fim da hora marcada, e sua mãe passou todo esse tempo em silenciosa reprovação. Enquanto uma mulher usava uma fita métrica para medir as pernas de Sadie e contava com reverente familiaridade sobre o casaco de tweed, nossa boina de veludo e outras coisas que Sadie não podia se imaginar usando. Por fim, ela não precisou. Conheceu um rapaz durante o verão, bonito, com um carro e um ar de vencedor, e, quando as aulas começaram, ela estava grávida. Trancou a matrícula, planejando voltar no ano seguinte, mas, quando tudo acabou, ela era uma pessoa diferente. Mesmo se Sadie fosse capaz de recomeçar, quando o novo ano letivo chegou, seus pais não a receberam de volta. Tinham dito aos amigos que ela estava terminando o ensino médio em intercâmbio nos Estados Unidos. O que eles pensariam se ela voltasse um ano antes? Além disso, a bolsa não incluía as taxas de matrícula. Ruth e Bert haviam lhe garantido que dariam um jeito de resolver as coisas. Mas Sadie sabia que eles não conseguiriam arcar com os custos sem contraírem uma dívida alta. Era pedir demais. Ela agradeceu, mas recusou. Eles não ficaram satisfeitos com sua decisão, pois queriam o melhor para ela, mas Sadie prometeu a si mesma e a eles que seria um sucesso em seus próprios termos e que não precisava de uma escola extravagante para isso. Prestou seus exames no supletivo e entrou para a polícia. Uma surpresa para seus avós, mas não uma surpresa desagradável. Eles ficaram bastante aliviados por ela não acabar do lado errado da lei. Tudo parecera incerto por um tempo, depois do bebê em que Sadie estava em queda livre. Então, aí está, disse Margot Sinclair, passando a tese para Sadie. Não tenho certeza se isso vai responder a todas as suas perguntas, mas, com certeza, vai lhe dar uma ideia melhor de quem foi Rose. Agora, vamos ao ponto. Receio que tenha outro compromisso em 15 minutos. Margot era rápida, mas parecia disposta, o que ajudava Sadie. Ela estava se perguntando como a mulher reagiria às perguntas sobre a vida pessoal de Rose, quão cuidadosamente teria que dar voltas em torno do assunto. Mas, com o relógio correndo e Margot Sinclair sinalizando seu incentivo, Sadie decidiu apenas ser direta. Acho que sua tia-avó teve um bebê quando era jovem, doutora Sinclair, antes de se casar, quando trabalhava como babá para uma família na Cornualles e Devens. Houve um momento de silêncio atordoado enquanto Margot Sinclair absorvia a declaração. Sadie esperou que ela se indignasse, refutasse ou negasse. Mas ela parecia em estado de choque, sentada muito quieta. Enquanto um pequeno músculo na mandíbula se contraía, a afirmação de Sadie fez pesar o ar entre elas e pareceu, em retrospecto, que uma aproximação um pouco mais suave teria sido mais apropriada. Sadie estava tentando pensar em uma forma de suavizar as coisas, quando a outra mulher respirou fundo e depois exalou com firmeza. Algo em sua expressão chamou a atenção de Sadie. Ela estava surpresa, isso era certo, o que era de esperar, mas havia algo mais. De repente, Sadie percebeu. Você já sabia sobre o bebê, disse admirada. Margot Sinclair não respondeu não imediatamente. Ela se levantou da mesa e, com um comportamento adquirido na melhor escola suíça, foi verificar se a porta do escritório estava devidamente trancada. Satisfeita, virou-se e disse em voz baixa: Isso sempre foi segredo de família. Sadie tentou não deixar sua excitação transparecer.
Ela estava certa. Sabe quando Rose ficou grávida? No final de 1931. Margot voltou a se sentar, cruzando os dedos com esmero. O bebê nasceu em junho de 1932, praticamente na mesma época que Theo e Devane. A voz de Sadie tremia um pouco quando ela disse. E ainda assim ela retomou o trabalho em Loines apenas um mês depois. Isso mesmo. O que ela fez com o bebê? Sadie esperou a resposta que ela sabia que viria. Margot Sinclair tirou os óculos, segurando-os em uma das mãos enquanto olhava para Sadie. Detetive Sparrow, tenho certeza de que não preciso dizer que os tempos eram diferentes. As mulheres jovens que engravidavam fora do casamento não tinham uma vida fácil. Além disso, Rose não tinha como cuidar de um bebê, não naquela época. Ela deu o bebê, ela teve que fazer isso. Sadie mal podia conter a emoção. Ela estava prestes a encontrar Theo e Devane depois de tanto tempo. Sabe para quem ela deu o menino? Claro que sei. Rose tinha uma irmã no norte que estava disposta a ficar com o bebê e criá-lo como se fosse seu. E não era um menino, mas uma menina. Minha mãe, na verdade. Ela... O quê? Margot continuou. Foi por isso que Rose ficou tão chateada quando foi demitida pela família Devane. Ela sentiu que tinha aberto mão de sua filha e dado todo o seu amor para o bebê deles, apenas para ser demitida por um motivo trivial. Mas... Sadie pigarreou, ainda tentando ordenar seus pensamentos. Mas, se o bebê de Rose foi viver no norte, quem era a mãe de Theo e Devane? Bem, você é a detetive, mas creio eu que era a senhora Devane. Sadie franziu a testa. Não fazia sentido. Estivera tão certa. A incapacidade de Eleanor de conceber outra criança, um filho, por tanto tempo seguida por um bebê natimorto. A gravidez secreta de Rose, cujo momento se encaixava perfeitamente. Eleanor demitindo Rose. Rose tomando seu filho de volta, só que ela não tivera um filho, mas uma filha. A mãe de Margot Sinclair, criada desde o nascimento de Lake District pela irmã de Rose Waters. E de qualquer forma, não havia provas de que Eleanor tivesse perdido o bebê, que esperava apenas o depoimento da divagante Constance Deschel. Toda a teoria desmoronou como um castelo de cartas. Você está bem, detetive Sparrow? Está muito pálida. Margot apertou um botão em seu interfone de mesa. Jenny, um pouco de água, por favor. A secretária trouxe uma bandeja redonda com uma garrafa e 2 copos. Sadie tomou um gole de água, grata por ter alguma coisa para fazer, enquanto reordenava suas ideias. Aos poucos sentiu sua magia retornando, e uma série de novas perguntas veio à tona. Rose talvez não fosse a mãe de Theo, mas ainda assim fora demitida de repente e de modo inesperado alguns dias antes do sequestro, o que era suspeito. Por quê? Se não fosse porque Eleanor e Devane se sentia ameaçada por sua presença materna, o que Rose tinha feito para tirar sua patroa do sério? Devia ter um motivo. Empregados eficientes e queridos por seus patrões geralmente não eram mandados embora. Ela então voltou a atenção para Margot. Acho que ela nunca entendeu isso. Sei que ficou muito magoada. Disse que adorava trabalhar em Loines.
Quando eu era criança e ela vinha me visitar, costumava me contar histórias sobre aquela casa no lago e eu sempre sentia um parentesco, uma inveja também das meninas que cresceram lá. Do modo como Rose falava, eu meio que acreditava que havia fadas naquele jardim. Ela também gostava dos patrões, falava bem deles, principalmente de Anthony Devane. Ah, é? Isso era interessante. Sadie se lembrou do seu encontro com Clive, seu relato da entrevista com Constance Deschel, em que ela insinuava que havia algum tipo de infidelidade acontecendo que poderia ser relevante para o desaparecimento da criança. Você acha possível que ela tenha se tornado muito próxima do patrão? De Anthony Devane? Um caso, você quer dizer? A franqueza de Margot Sinclair fez Sadie estremecer por conta de seu eufemismo tímido. Ela assentiu. Ele era mencionado nas cartas, eu sei que ela o admirava. Era um homem muito inteligente, Rose tinha simpatia por ele, é claro, mas nunca tive a impressão de que houvesse mais do que isso. Em determinado momento, Rose lhe acredita a sugestão de que ela daria uma excelente professora, encorajando-a a prosseguir os estudos no futuro. Mas nenhum romance, nem sequer uma pista disso. Nada disso. Na verdade, acho que, depois de sua gravidez, Rose tornou-se muito cautelosa sobre se envolver romanticamente. Ela não se casou até ter quase 40 anos, e não havia nenhuma indicação de que tenha sido cortejada antes. Outro beco sem saída, Sadie suspirou. Ela havia perdido a batalha para manter o desespero longe de sua voz. Há alguma coisa em que você consiga pensar? Qualquer coisa que possa ser relevante para Rose ter deixado o emprego com os Devanes? Há algo. Não sei se é relevante exatamente, mas é um pouco estranho. Sadie assentiu. Rose nunca entendeu por que foi demitida, o que tornou a demissão ainda mais surpreendente. Foi que os Devanes lhe deram excelentes referências e um presente de despedida muito generoso. Que tipo de presente? Dinheiro. O suficiente para financiar as viagens e os estudos que a prepararam para o resto de sua carreira. Sadie digeriu essa informação. Mas por que demitir uma pessoa e recompensá-la generosamente? Tudo em que ela podia pensar era que o dinheiro era um suborno, mas não parecia haver muito sentido em subornar alguém que não tinha ideia do que não devia contar. Houve uma batida à porta e a recepcionista enfiou a cabeça pela fresta para lembrar a Margot Sinclair que ela devia entrar em reunião com o conselho diretor em 5 minutos. Bem, então, disse a diretora com um sorriso de desculpas, sinto muito, mas tenho que me despedir. Não sei se fui de muita ajuda. Sadie também não estava de todo certa, mas apertou a mão de Margot Sinclair e agradeceu por seu tempo. Já estava na porta quando algo lhe ocorreu. Virou-se e disse: mais uma coisa, doutora Sinclair, se não se importa. De modo algum. Você disse que Rose tinha simpatia por Anthony Devane. Por que simpatia? O que você quis dizer com isso? É só que o pai dela era igualmente ansioso, então ela entendia o que ele estava sofrendo. Ansioso? Meu bisavô teve uma participação terrível na guerra. Bem, acho que não há como ser diferente na guerra. Foi intoxicado por gás em Ypres e em seguida enviado de volta para as trincheiras. Nunca mais foi o mesmo, dizia a vovó. Tinha pesadelos e terríveis apagões. Costumava manter todos acordados com sua falação. Transtorno de estresse pós-traumático. É como chamamos isto agora. Naquela época era apenas trauma de guerra, não era? Trauma de guerra? Repetiu Sadie. Anthony Devane? Sim. Rose menciona isso muitas vezes em seu diário. Ela tentou ajudá-lo e, na verdade, foram suas interações que mais tarde inspiraram suas teorias sobre o ensino de poesia.
particularmente a romântica para adolescentes refugiados. Trauma de guerra. Isso era uma surpresa. Sadie repassou a conversa em sua mente enquanto voltava para o carro. Não era uma surpresa que ele tivesse sofrido desta condição. Afinal, lutara na França por anos. Pelo contrário, o que a surpreendia era o fato de ela não ter encontrado qualquer outra menção a isso até então. Era um segredo? Em caso afirmativo, por que Rose Waters sabia da verdade? Talvez, como Margot tinha dito, fosse simplesmente porque a babá reconhecia os sinais, os sintomas que outros negligenciavam. Sadie se perguntou se isso era importante ou se estava criando esperanças vãs. Ela pensou em ligar para alguém. Clive, Alistair, Bertie, para verificar com eles, ver se podiam lançar luz sobre a condição. Mas, quando pegou seu celular, ele tinha descarregado. Com o sinal tão ruim na casa de Bert, ela havia perdido o hábito de carregá-lo. Um sinal tocou e os alunos agora voltavam para a sala de aula. Sadie os observou pela janela do carro. Charlotte Sutherland frequentava uma escola como aquela. Na fotografia que tinha enviado com sua carta, ela estava usando um uniforme elegante com um brasão no blazer e uma lista de realizações bordadas sob ele. Essa lista era longa. Sem dúvida havia um casaco de tweed e uma boina pequena para os meses mais frios. Sadie protestou consigo mesma por sua mesquinharia. Ficava feliz ao pensar em Charlotte em um lugar como aquele, porque tinha feito tudo o que fez, senão para dar à filha o tipo de oportunidade que ela nunca teve. Sadie ligou o carro e deu a si própria a ordem severa de esquecer Charlotte de uma vez por todas. A carta havia desaparecido, devolvida ao remetente. Ninguém naquele endereço. Ela deveria estar sentindo e agindo, como se nunca a tivesse recebido. Em vez disso, voltou seus pensamentos para encontrar o caminho para sair de Oxford. E, uma vez que estava na M40 indo para leste em direção a Londres, repassou seu encontro com Margot Sinclair, extraindo todas as novas informações. As excelentes referências dadas a Rose Waters, a alta quantia em dinheiro, revirando-as e se perguntando vagamente se o trauma de guerra de Anthony Devane mudava as coisas. E como mudava?